Olá, dando então continuidade ao controlador lógico programável, vamos falar hoje sobre uma das funções, mais essenciais, mais importantes aí que a gente pode ter durante a programação, que são as medidas de tempo. Tá? Então vamos falar um pouquinho sobre temporizador. Um temporizador é um dispositivo capaz de medir o tempo, sendo um tipo de relógio especializado. Ele pode ser usado para controlar a sequência de um evento ou processo. Temporizadores podem ser mecânicos, eletromecânicos, digitais ou mesmo programas de computadores, uma vez que os computadores contêm relógios. Tá? Então, na prática, aí, antes de se inventarem, criarem os CLPs, a maioria dos painéis de equipamentos aí eram controlados por temporizadores eletromecânicos, eletrônicos ou propriamente mecânicos, enfim. Então, temporizadores são largamente utilizados em painéis de comando para controle de tempos de processo. Podem ser digitais e analógicos. Para quem já fez a disciplina de comandos, fez alguma partida estrela triângulo, provavelmente vocês usaram algum dispositivo que controlava o tempo para trocar de uma configuração para outra. Tá? O CLP, por ser um dispositivo eletrônico, é capaz também de ter diversos temporizadores no interior dele. Então, não só o clique, mas qualquer CLP tem a função de temporização no interior dela. Então, mas vamos falar um pouquinho sobre o clique 02. Então, ele possui 31 temporizadores, então, sendo que cada temporizador pode operar de 8 formas, de 8 modos. Um modo para temporizador de pulso e 7 modos para temporizadores de fins gerais. Os temporizadores são endereçados pelo mnemônico T. Então, essa família aqui, a hora que a gente for programar o ladder e quiser chamar um dos 31 temporizadores, a gente vai chamar pela letra T. A gente já viu pelas entradas, o I, saída Q, enfim, várias nomenclaturas. Tá? Então, basicamente, quando vocês criarem um temporizador utilizando o Click Edit, vai aparecer essa janelinha aqui. Aqui é a mesma que configura as entradas e saídas. Nós temos saídas, enfim, posição de memórias, temporizadores, contadores, enfim. Vai aparecer aqui um T de temporizador. Aí o que a gente pode configurar? A gente pode configurar diversos parâmetros aqui para os temporizadores. Então, primeiramente, é o modo temporizador. Então, ele tem 8 modos diferentes de trabalhar, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. O 2 aqui é a base de tempo. Então, se você clicar aqui, vai aparecer 4 opções, 0,01, 0,1, 1 e 1 minuto. Então, aqui é o tempo que cada base de tempo pode calcular. Então, por exemplo, se eu pegar a base de 0,01 segundos, ele conta de 0 a 99,99 segundos. Se eu pegar a base de minutos, ele vai de 0 a 9.999 minutos. Ok? O 3 aqui, se você quiser colocar um reset, a gente vai ver que tem alguns modos aí que o contador pode ser resetado. É onde que a gente vai definir quem vai fazer a função de reset do temporizador. Então, quando essa entrada for ativada, o valor atual do temporizador será zerado e sua saída desabilitada. O 4 aqui é o valor atual do temporizador, que aparece quando a gente está rodando o programa. O 5 aqui é o set point do temporizador, ou seja, o quanto que a gente quer que ele conte de tempo. Aqui tem uma nota, o set point do temporizador pode ser uma constante ou um valor atual de alguma outra função. Você pode vincular esse valor para uma indiretamente. E aqui o número 6 é qual o temporizador, daqueles 30, 31, 32 temporizadores. Então, quando a gente colocá-lo, um temporizador no ladder, ele vai aparecer com esse formato aqui, uma saída T, por exemplo, e se a gente clicar sobre ele, vai aparecer essa janelinha aqui, que é basicamente aqueles 6 parâmetros que a gente configurou, a gente falou dos slides anteriores. Ele vai estar demonstrado aqui qual que é o tipo, qual é o modo temporizador escolhido, qual é a base de tempo, se tiver reset aqui, qual que é a chave. Então, por exemplo, aqui a entrada I01 resetaria esse temporizador, o nome do temporizador, o set point aqui vai ter 5 segundos, por exemplo, e enfim, todos aqueles 6 parâmetros que nós configuramos quando escolhemos o temporizador, ele vai aparecer nessa janelinha. E conforme, por exemplo, se você rodar o programa,
esse carinha aqui vai aumentando, né, até o 5, nesse exemplo aqui. Tá? Então vamos falar um pouquinho sobre os modos dos temporizadores. Então o modo 0, basicamente o temporizador nem trabalha como um temporizador, ele trabalha como se fosse um marcador auxiliar, né, ou uma própria saída. Né? Então se você ligar o I01, a saída é T acionada. Se você desligar o I01, ele desliga. Então ele nem está trabalhando como um temporizador no modo 0, para dizer a verdade. Né? Então liga a entrada, saída liga. Desliga a entrada, desliga a saída. E assim por diante. Então é só uma posição de memória. Então, como temporizador, não tem função nenhuma o modo 0. O primeiro modo, então, o que acontece? Então, o temporizador contará o tempo enquanto estiver habilitado, parando ao atingir o set point de contagem e ligando sua saída. Se a habilitação do temporizador for desligada, o valor atual de contagem será zerado e a saída do temporizador será desligada. No exemplo abaixo, o temporizador irá parar de contar o tempo quando alcançar o valor de 5 segundos, ligando os contatos T01. Então imagine que eu tenho esse meu temporizador no modo 1, né, acionado por I01. Então, quando a entrada do tempo, vamos ver aqui pelo formato de onda, né? Quando a entrada for subir, né, for habilitada, o que vai acontecer? A saída do temporizador não vai ficar acionada, o temporizador vai contar o tempo estipulado, nesse exemplo aqui 5 segundos, tá? E aí vai acionar a saída. Tá? E a saída continua acionada até que a entrada aí seja desligada. Então é um atraso na energização. Então eu ligo o I01, passando do tempo configurado, a saída liga. O modo 2, basicamente, é o 1, só que no 1 ali, se a gente desligar, né, ele perde a contagem do atraso. Aqui no modo 2, não, ele armazena. Então, se eu ligar, por exemplo, momentaneamente a entrada de habilitação do temporizador e desligá-la, né, e se for menor que o tempo estipulado, né, o CLP guarda. Depois eu dou mais um pulso, né, quando atingir o somatório dos dois atingir o tempo estipulado, a saída liga, tá? E só vai ser desligada quando houver um reset. Modo 3, o temporizador ligará os contatos de saída imediatamente após sua habilitação, porém, quando esta habilitação for desligada, a saída do temporizador ficará ativa durante o tempo programado. Quando a entrada de reset for acionada, o valor atual de contagem será zerado e as saídas dos temporizadores serão desligadas. Então aqui vai ter um atraso na desenergização. Então no momento que eu ligo o temporizador, a saída do temporizador já liga. Então, enquanto eu tiver permanecido ligado a minha chave habilitadora, a minha saída continua ligada. No momento que eu desligo a minha chave de habilitação, o temporizador aí começa a contar o tempo estipulado, vamos lá supor que seja 5 segundos, e passado esses 5 segundos, ele desliga e continua desligado infinitamente. Tá? Se a entrada reset for acionada, o valor atual da contagem será zerado. Então, se por acaso aqui eu atuar o meu reset, aqui nesse momento, por exemplo, esse cara cai. Modo 4, temporizador acionará os contatos de saída quando a entrada de habilitação for desligada, iniciando assim a contagem de tempo. Quando o tempo programado for atingido, a saída será desligada. Se a entrada de habilitação for novamente ligada durante a contagem de tempo, essa contagem será zerada, mantendo a saída do temporizador desligada até uma nova contagem. Então, quando eu liguei minha entrada, o que aconteceu? Ele vai, somente quando eu desligar a minha entrada, a saída vai ficar acionada pelo tempo estipulado, tempo programado. Se houver aí um reset, a saída vai ser zerada. No modo 5, esse modo 5 é interessante, é um temporizador, só que no modo oscilador. Ou seja, se você habilitar ele no modo 5, ele vai acionar e vai ficar oscilando com o tempo de ligado e tempo desligado do mesmo tamanho. Então, quando o temporizador no modo 5
é habilitado, sua saída irá alternar continuamente ligado e desligado, iniciando o ciclo sempre com a saída ligada. O período com a saída ligada e o período com a saída desligada é o mesmo, sendo definido pelo tempo programado do temporizador. Quando a entrada de habilitação for desligada, a saída do temporizador imediatamente será desligada. O modo 6 também é um temporizador de oscilação. Tá? Só que alterar continuamente, inicia com a saída desligada, com a saída ligada, desculpa. Tá? Então, a diferença basicamente aqui do modo 6 é que eu posso dar um pulso aqui na minha entrada, né? E a minha saída vai ficar oscilando indefinidamente, tá? Até quando eu der um pulso de reset. Então, a diferença entre o modo 6 e o modo 5 aqui, para ficar oscilando, eu tenho que manter a minha entrada ligada. Aqui não, eu só dou um pulso, certo? E aí minha saída começa a oscilar. E só vai desligar se eu puser um reset. O modo 7 é um oscilador também, só que aqui eu posso programar a largura do pulso. Então T1 e T2 terão diferentes períodos. Tá? Então vamos fazer um exemplo. Então vamos elaborar uma sinaleira, né? Aquelas indicadores de saída de veículos. Né? Elabore uma sinaleira de saída de veículos que pisque alternadamente as lâmpadas. Quando não houver nenhum veículo saindo, imagine que isso aqui esteja conectado num portão de um prédio, por exemplo, enquanto não tenha nenhum carro entrando ou saindo, as luzes ficam piscando alternadamente aqui numa frequência de 1 Hz, ou seja, uma vez por segundo elas trocam de sentido. Quando houver um carro entrando ou saindo, esse carinha aqui começa a piscar numa velocidade maior, aí, de 5 Hz. Né? Então, vamos criar um programinha em CLP, Ladder, para fazer essa função aqui, para detectar então duas saídas, e a nossa entrada aí é um sensor de presença que detecta aí se tem ou não tem carro na proximidade aqui do portão. Tá? Então, é uma forma de resolver esse problema, não é a única. Vocês podem criar a sua de novo, cada programador tem uma sua lógica de programação. Uns conseguem mais, ter mais eficiência, outros não, mas enfim, o importante é tentar resolver o problema. Tá? Então, de uma forma bem simples, eu coloquei 2 temporizadores, tá? Ambos no modo 5, ou seja, eles são trabalhando em osciladores, como ligando e desligando. Como não tem nenhuma entrada acionando, eu acionei ele direto aqui, ele vai ficar ligado indefinidamente. Eu poderia usar um oscilador em outro modo? Poderia usar aquele no modo 6, que eu dou um pulso, ele começa a iniciar e fica, talvez, isso vai depender da aplicação, tá? Mas tudo bem. Então, nesse exemplo aqui, T1 e T2 estão ligados indefinidamente. Liguei, energizei o CLP, eles ficam lá alternando. O meu temporizador está com uma frequência de 1 Hz e o temporizador 2 com uma frequência de 5 Hz, ambos no modo 5. Então, o que fala? Aqui a frequência é 1 sobre período. Então, 1 Hz é 1 sobre 1 segundo dá 1 Hz. 5 Hz, o período de 5 Hz é 1 dividido por 5, que dá 0,2 segundos. Tá? Por isso que aqui é minha base de tempos. Aqui está na base de tempo de 1 segundo e aqui de 0,2 segundos. Então, significa que esse cara aqui pisca mais rápido, vamos dizer assim, e esse aqui mais lento, um comparando com o outro. O que acontece então? Eu tenho um sensor de presença lá que eu coloquei ele como minha entrada I01. Então, o temporizador 1 está ligado aqui nesse ramo, temporizador 2 nesse cara aqui, e minhas chaves, meu sensor de presença I01. Tá? Então, se vocês perceberem, é que um está normalmente fechado e esse aqui normalmente aberto, mas é a mesma entrada. Então, quando um está ligado, o outro está desligado. Quando esse está ligado, esse está desligado. Tá? Então, se tem, vamos supor que quando tem algum carro na porta, no portão, o I01 abre. Então, esse cara aqui desligou, esse cara ligou. Se esse cara ligou, energizou T02, e vem para minha saída Q01. Então, Q01 vai estar piscando aí na frequência de T02.
Quando saiu o carro, inverteu, né, o estado dessa chave. Tá? Então T2 é bloqueado, T1 entra em ação e vai para minha carga aí, para minhas lâmpadas, uma das lâmpadas, né, Q01, tá? E aí vai piscar uma frequência de 1 Hz. E a outra lâmpada é o inverso dessa, certo? Quando uma está ligada ou está desligada. Uma está ligada ou está desligada. O que eu fiz então? Peguei aqui uma entrada auxiliar, Q01. Então a minha saída aqui é uma entrada. Então quando esse cara está ligado, esse cara está desligado, consequentemente está apagado. Quando esse aqui está apagado, esse aqui está ligado, consequentemente esse aqui está aceso. Então eles vão ficar alternando. Tá? Então vamos jogar lá no clique para ver como que fica. Tá? Então eu joguei aqui o nosso programinha. Tá? Só ficou um pouquinho diferente que Q01 está aqui, né? Mas não tem problema, que é em série. Tá? Então aqui que está, né? Essa programação. Então eu jogo o temporizador 1, então aquele quadro de configuração, você lembra? Se clicar aqui, então T01 é o nome do temporizador, está no modo 5, né? No modo oscilação. Né? Aqui esse gráfico ajuda a entender. Tá? Base de tempo 1 segundo e o valor está de 1 segundo. Então, obviamente, esse cara aqui está ligando e desligando num período de 1 segundo. Ok. Então, se eu manter aqui, ele fica mostrando. Meu temporizador 2, né? 2, modo 5, também está no oscilador. Já a base de tempo é 0,1, né? E eu quero 0,2 segundos. Tá aqui, então, meus temporizadores. E aqui é a lógica de programação ladder que a gente já falou nos slides. Vamos rodar. Né? Então, ele está piscando aqui os temporizadores, né? Cada um em uma frequência. O T01 está na frequência de 1 Hz. Né? Obviamente, pessoal, esse simulador aqui não é perfeito. Né? O que a gente vê na tela não é bem a frequência que a gente está marcando. Ele tem delays, enfim, mas é mais para título de averiguação do programa para ver se está funcionando. Então, T2 está piscando mais rápido que T1. T1 está ligando e desligando, uma frequência menor. E a gente percebe aqui no nosso ladder como é que estão as coisas. Então, por enquanto, o meu sensor de presença que está na I01 está desligado. Então, só esse ramo aqui está energizado. Então, o Q01 está piscando aí na frequência de T02. Então, esses caras aqui, obviamente, é para estar piscando alternadamente, né? Porque esse cara aqui é o barrado desse cara aqui, mas visualmente a gente não percebe. Então, se chega um carro lá, cliquei, ou saiu, vamos supor aqui, o que aconteceu? Agora o T01 está jogando para a saída. E esse cara aqui está piscando numa frequência menor. Então vamos supor que não tem nenhum carro agora, né? Ele está piscando numa frequência menor. Chegou um carro, trocou, aumentou a frequência da nossa lâmpada. Então aparentemente está funcionando o nosso programa. Só que eu queria mostrar mais um tipo de visualização. Talvez vocês já tenham visto, já tenham experimentado o programa, tá? Mas um legal também, a gente pode pôr como se fosse uma outra forma de visualização. Como se fosse o CLP, o clique mesmo. Aqui tem 4 as saídas ligadas nas entradas digitais, aqui do meu CLP que eu escolhi. E aqui 4 saídas ligadas a uma carga aqui, sejam lâmpadas. E a gente também consegue simular por aqui. Então o que ele mostra aqui nesse painelzinho? A interface homem-máquina desse CLP, bem simples. Então aqui estão as entradas, aqui estão as saídas. Então quando ele está com um negrito por trás do número ali, ele significa que aquela saída ou entrada está acionada. Então no momento aqui minha saída e a entrada I01 está ligada, né? Se eu soltar aqui ele vai desaparecer. Então, nosso sensor lá do carro, então aqui não tem nenhum carro na proximidade, está piscando lá numa frequência de 1 Hz. Uma lâmpada trocando para outra. Obviamente não está visualmente como nós gostaríamos. Mas, logicamente, eles estão piscando alternadamente. Então chegou algum carro lá, vai sair do prédio. Então o meu sensor detectou. A minha velocidade lá de ligar e desligar das lâmpadas aumentaram. Então é uma forma aí legal também de brincar e simular aqui o CLP. E essa simulação aqui, dessa forma, eu também vou pedir para vocês fazerem no próximo exercício, no qual vocês vão simular um sinaleiro, bem simples, Vamos começar a brincar um pouquinho com umas lógicas um pouquinho mais complexas. Então a gente vai supor que aqui seja
o vermelho, o verde, o azul ou o amarelo, enfim, daqui a pouco a gente vê o slide, mas só para vocês, né, facilitar a vida de vocês, tá certo? Então vamos voltar lá para os slides de aula. Então a gente já falou do exemplo, e esse aqui é o exercício. Então eu peço para vocês aí quebrar um pouco a cabeça, elaborar um semáforo que após a energização, o sinal vermelho permaneça por 5 segundos ligado. Depois vem o amarelo, né? Desliga o vermelho, vem o amarelo, né? A sequência de um sinaleiro. Essa flecha está errada, né? Tem que ser do vermelho para o verde, mas então nos slides eu arrumo, tá? Então, 5 segundos Vamos começar do verde aqui, né? 5 segundos no verde, passaram 5 segundos, ficou amarelo por 3 segundos, e aí vai para o vermelho por 5 segundos. E o ciclo recomeça, do vermelho vai para o verde, né? Não vem vermelho, amarelo e verde. É um sinaleiro comum aí de rodovia. Tá? Então, simulem lá no CLP, utilizando as saídas, né? Um sinaleiro só, né? Estamos trabalhando bem simples. Vermelho, amarelo e verde, e faça esse ciclo. Então, verde 5 segundos, passou para o amarelo 3 segundos, 5 segundos vermelho, pula para o verde, mais 5 segundos e aí vai. É uma sequência temporizada, tá certo? Então, um desafio aí para vocês quebrarem um pouco a cabeça e espero que tenham entendido. Qualquer dúvida estou à disposição e até mais.